E aí, pessoal, vamos dar uma dica sobre hemograma. É interessante saber sobre essas informações porque grande parte dos check-ups gerais sempre tem o hemograma. Normalmente não pedem tanta coisa, você não- às vezes no máximo você tem lá sobre alguma parte sobre glicemia, bilirrubina, AST, ALT, mas não tem tanta informação às vezes para você investigar um pouco mais. Então, com o máximo de informação você conseguir extrair desses exames, melhor. Então, o vídeo de hoje é sobre a razão NL, né, que é a razão entre os neutrófilos e os linfócitos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o hemograma, né, que sempre está presente nos check-ups. E ele às vezes não é tão bem analisado. O que eu quero dizer sobre isso? Você pega aqui, por exemplo, a série vermelha e a série branca. A série branca quase nunca é observada. As pessoas olham mais para a série vermelha, aí olham aqui, hemoglobina. Ah, a hemoglobina deu 16, está dentro do valor de referência, você não tem anemia. Vamos para o próximo. E pula lá para o próximo exame. Mas tem informações bem valiosas, principalmente nessa série branca aqui, que é o tema do vídeo de hoje, que é sobre os neutrófilos e os linfócitos, essa razão. E quando você pensa nessa razão, é basicamente uma divisão, que é você pegar a quantidade de neutrófilo que você tem dividido pela quantidade de linfócito. E esse resultado dessa razão aqui pode ter algum diferencial para às vezes uma investigação um pouco mais aprofundada, né? Então, vamos começar a explicar um pouquinho mais, e só para mostrar, sempre tem referências bibliográficas, artigos científicos, né? Sempre tem que trazer as coisas mais atuais aqui, então no caso 2021, mostrando um artigo do ano passado, para tentar enriquecer um pouco mais esse vídeo, né? Não mostrar mais achismos e mostrar um pouco mais de ciência, né? Então, quando você pensa nessa relação neutrófilo e linfócito, primeiro a gente tem que entender o que que é um neutrófilo e o que é um linfócito. Então, de maneira resumida, esses dois marcadores aqui estão verificando basicamente o seu sistema imunológico, que é o seu sistema contra doenças. Quando você pega o neutrófilo, ele normalmente está associado com inflamação, seja ela aguda ou seja ela crônica. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando você tem um estado inflamatório acontecendo, você tem um maior recrutamento de neutrófilo, então ele começa a subir. Então, quanto mais alto, quer dizer que às vezes maior é essa inflamação. E linfócito tem relação com a sua imunidade adaptativa, ou seja, seu sistema de defesa, que você vai desenvolvendo ao longo desses anos. Então, resumidamente, neutrófilo mede a inflamação e linfócito mede a sua imunidade. Então, num cenário que a gente tem o aumento da razão NLR, ou seja, o valor dessa divisão aqui dar mais alto, significa que a gente tem um estado mais inflamatório e uma supressão, uma diminuição da sua imunidade, certo? Então, talvez aqui já seja o início de alguma doença que talvez esteja se instalando, que já está instalada para você às vezes verificar um tratamento. E tem diversas e diversas doenças e casos clínicos mostrando a relação com maiores níveis de NLR, por exemplo, com eventos cardíacos, então está associado com o aumento de chance de AVC, de aterosclerose, doenças respiratórias, hemorragia cerebral, doenças infecciosas, até a própria sepse, né? Sepse é um dos maiores motivos aí de internação e mortalidade na UTI, é basicamente uma alteração metabólica que você tem a partir de uma infecção, né? Aqui você consegue, por exemplo, ver um prognóstico de um tratamento do câncer para ver se ele está sendo efetivo ou não, e até mesmo doenças renais. Mas também, se você acaba investigando na literatura científica, você vai encontrar que também tem relação com hipertensão, também tem relação com diabetes. Então, o que eu quero dizer? É um marcador que ele mede uma porrada de doenças. Por quê? Porque ele mede basicamente a sua inflamação e a sua imunidade. Então, quando você tem níveis mais baixos de imunidade, obviamente você vai estar mais sujeito a desenvolvimento de diversas doenças aí, né? Então, qual que seria o valor dessa razão? Para a gente começar a colocar os pingos nos is, né? Então, basicamente, pego aqui um artigo de 2017 mostrando que a razão, a divisão entre neutrófilo e linfócito deveria variar basicamente entre 0,78 e 3,53. Mas também encontrei referência que valor acima de 2,6 pode ser preocupante, mas a nota de corte, de maneira geral, é que se essa razão NLR estiver acima de 3, talvez seja interessante pedir muito mais do que só um hemograma. Vamos investigar mais, né? Então,
Trago aqui um exemplo prático, né, que eu mostrei no outro slide, no terceiro slide, só para colocar realmente para mostrar como é que é feito a conta. Então você tem o NLR, você tem aqui a sua série branca, que está em percentual, e aqui está a contagem deles. Você vai pegar a contagem. Então, no caso de neutrófilo, você tem 2.570. Então, coloca aqui 2.570. E divide, por exemplo, por 1.417, que é a quantidade de linfócito. Divide isso por isso, deu 1,81. Então, não está por esse marcador em específico, às vezes não seja tão interessante uma investigação um pouco mais aprofundada, caso o paciente não tenha sintoma, mas também não significa que esse paciente está 100% saudável, que ele é blindado e nem por isso, né? É só para tentar extrair um pouco mais de informação. E mostrando um pouco mais sobre a atualidade, né, dos dias de hoje, em 2021 também saiu uma relação dessa razão NLR com o próprio COVID, né, com a severidade dos sintomas de COVID. Por quê? Porque foi mostrado que, por exemplo, em pneumonia ou em até doenças respiratórias um pouco mais grave, você tem uma diminuição de linfócito. Então, se você diminui linfócito numa matemática básica, reduzindo os valores daqui, o valor dessa divisão vai dar um pouquinho mais alto. Então aumenta a relação NLR e, consequentemente, por aumentar essa relação, você tem maior risco de severidade, tá? É só uma dica simples e rápida, né? Muitos de vocês não devem conhecer sobre essa informação. Então, estou aqui para compartilhar um pouco mais de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.